Fala galera, e aí, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos assuntos. Eu vou corrigir essa atividade da semana passada sobre regra de acentuação e na próximas aulas a gente entra na negociação se a gente continua com novos assuntos ou se a gente fica fazendo revisão ou uma possível avaliação dos assuntos que já foram dados, ok? Mas por hora, vamos corrigir, eu faço alguns comentários nessa correção, ok? Correção. A primeira questão foi a alternativa onde as três palavras não se acentuam devido a uma mesma regra. Ou seja, elas estão acentuadas, mas elas não estão acentuadas pela mesma regra. Então, repare que na letra, aqui seria a letra B, colon, porque e nenhum, elas se encaixam nas agudas. Colon, aguda terminado em N, são acentuadas. Porque aguda terminada em vogal também são acentuadas. E nenhum também agudas terminadas em N, elas são acentuadas. Aqui a letra C, todas são esdrúxulas, todas se acentuam. Aqui, pela mesma razão da letra B, e aqui também pela mesma razão da letra B. Então elas seguem a mesma regra. Mas repare que na letra A elas são acentuadas, mas elas seguem regras diferentes. A1 é do acento diacrítico, significa ainda que pode ser tanto advérbio, né, que a gente já trabalhou, a questão do acento diferencial. Bolígrafo é acentuada porque é uma esdrúxula. E mais também um acento diferencial que diferencia a questão da conjunção do advérbio de intensidade. Então a resposta certa é a letra A. 2. A alternativa em que as três palavras estão acentuadas devido à mesma regra. Então, repare que aqui, búsqueda, êxito e estas é uma acentuação diferencial, que eu vou falar lá na frente sobre ela. Superação, búsqueda e economia. Repare que superação é aguda, búsqueda é esdrúxula. Interesse, mais e esta. Mais é diferencial, interesse é aguda. Sólida, educação em comum. Então, sólida é sobre esdrúxula. Educação é aguda. Então, elas estão em regras diferentes. Resposta certa, a letra A. São acentuadas pela mesma regra, porque todas são esdrúxulas. E todas as esdrúxulas são acentuadas. 3. As palavras que são acentuadas pela mesma regra são também pelas mesmas regras. Aqui são pelas mesmas regras, porque elas são o quê? Elas são todas hiatos. Lembre quando a gente trabalhou a questão dos encontros vocálicos. Elas são acentuadas por hiato. A gente vai falar um pouco mais disso depois. Ok? 4. Assinar a alternativa em que as palavras são acentuadas pela mesma regra também. Então, aguda terminada em vogal, aguda terminada em N, aguda terminada em N. Repare que aqui tem uma esdrúxula, junto com a aguda, não é pela mesma regra. Repare que aqui são a questão dos hiatos, e aqui tem uma aguda, não é a mesma regra. Aqui também não é a mesma regra, porque o único é esdrúxula e ficção é uma aguda. Devorou, concentrará e solo se diferencia, por quê? Porque solo é um acento diacrítico diferencial. Existe solos de sozinho e solo que se refere à questão do piso, do chão. Então, um acento diferencial. Então, a resposta certa, a letra C. Aqui é C. Vocês estão vendo lá porque não estão enxergando direito. Aqui é C. Ok? Seguindo. Vamos para a questão 7. Classificar as palavras em agudas, graves, lianas, esdrúxulas e sobresdrúxulas. Então, olha só. Aqui estão todas as agudas que eu tirei daqui. Vocês sabem que são acentuadas porque elas, terminando em N, S ou vogal, elas levam acento. Aqui são as graves, só tem uma, que é a palavra fácil. Aqui são as esdrúxulas, todas são acentuadas. E as sobresdrúxulas, que também todas são acentuadas. Ok? As agudas todas têm que ser acentuadas? Não, elas só são acentuadas em 3 casos, nós já trabalhamos isso, ok? Então vamos lá. Independente do acento gráfico, todas têm um acento fônico, que é a questão da sílaba fônica, da sílaba forte.
Aqui nesse caso, nós não passamos por isso, porque todas vieram já com acento prontinho, bonitinho. O professor é um pai, deixa já tudo preparadinho para vocês. Mas aqui tem algumas coisas, ó. Alegria e economia, elas são classificadas como regras especiais dos hiatos e não seguem regras gerais de acentuação. Vamos falar um pouco disso depois, vou falar um slide só para a gente falar um pouco dessa questão. Estas se diferenciam do que? De esta, do pronome relativo, estas, pronomes interrogativos e exclamativos. O que diferencia os pronomes exclamativos e interrogativos dos relativos é a questão dos acentos. Entendeu? A gente viu isso ano passado, mas a gente pode falar um pouco disso se vocês quiserem, fazer um repasso. E aqui o que eu falei, ó, solo. Solo é o acento diacrítico que diferencia. Existe solo sem acento, que é um substantivo, que significa o chão, piso. Existe o solo com acento, que é o adjetivo, que significa sozinho. Ela está sola, ele está solo, como se estivesse sozinho. E solo, chão, que é um substantivo. E aqui, questão 6 e questão 7. Coloca os acentos graves corretamente nas palavras abaixo. Então vamos lá. Medicación é acentuada porque é uma aguda terminada em N. Carácter. O carácter, ó, sílaba forte. Rac é acentuada porque toda grave terminada em vogal que não seja N e S, elas são acentuadas. Futebol, a mesma regra de carácter. Lágrima é uma esdrúxula, todas são acentuadas. Leão, mesma regra de medicación. Compral, mesma regra de lágrima, esdrúxula, todas são acentuadas. E papá, que é uma aguda terminada em vogal, e todas as agudas terminadas em vogais são acentuadas. E aqui, ó, questão da sílaba forte, que a gente sempre se atrapalha um pouco. A gente usa as regras das acentuações, tipo esperro, sílaba tônica é P. Por que ela não leva acento? Porque nenhuma liana ou grave é acentuada quando termina em vogal. Ok? Então ela não leva acento. Ela tem um acento tônico, mas não tem um acento gráfico. Diferente de césped. Ó, césped. Ela é uma grave que termina em consoante. Essa consoante não é N nem S, então obrigatoriamente ela vai levar o acento. Ok? E ali estão todas as outras. Alta-ox. Por que não é acentuado? Porque as agudas só são acentuadas quando termina em N, S ou vogal. Então aqui, ó, tem todo o mapa, todas elas têm um acento tônico, mas elas só vão levar o acento gráfico quando elas incidirem sobre as regras de acentuação. Ok? Assim, a gente termina a nossa atividade sobre acentuação. Fica a gente falar um pouco sobre o acento diacrítico para fazer um repasso, falar sobre as regras de acentuação dos hiatos e a gente fecha a questão do assunto de acentuação. No mais, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um abraço, saudade de vocês. Bom final de semana. Tchau.